É um privilégio poder compartilhar com você hoje sobre um tema da mais alta importância e necessidade para todos nós nesse contexto em que o Brasil e o mundo vivem dias de tensão, dias de conflitos, de guerras, de polarizações, de desespero de alguns, de temor de outros. Eu quero abordar com você hoje esse tema da esperança que não se desespera e baseando esta reflexão em Lucas capítulo 5, nos versos 12 a 16. Esse texto relata a história de um homem num estado muito crítico da sua vida, com a sua saúde arruinada, com seu corpo devastado pela lepra, já na fase final da vida, como que sendo já uma carcaça humana, um aborto vivo. E esse homem, apesar de um diagnóstico tão sombrio e sem qualquer perspectiva de cura, ele resolve esperar um milagre e caminhar na direção dele, quando ele rompe o seu isolamento e busca Jesus e se prostra diante de Jesus e faz uma declaração de fé: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido dele, disse: quero. Tocou e ele ficou imediatamente limpo. E Jesus deu uma ordem para este homem ir direto ao sacerdote, porque era a autoridade sanitária do tempo, é quem declarava uma pessoa acometida por lepra, ou quem poderia diagnosticar sua cura. Isso porque havia lepras curáveis e incuráveis. As doenças de pele eram tratadas como lepra, algumas delas eram tratáveis e as pessoas se recuperavam, e outras não. Esse era o caso desse homem. E Jesus então dá uma ordem para ele ir ao sacerdote. E este homem vai ao sacerdote, e este homem propala a grandeza de Deus, contrariando até a ordem que Jesus havia lhe dito para não proclamar isso a ninguém. E isso significa que Jesus não podia mais entrar nos lugares, tamanha quantidade de gente que o procurava. E quando as multidões vinham ao encontro de Jesus, ele se retirava para lugares solitários e ali orava. Esse episódio enseja-nos algumas lições que passo aqui a descrever. A primeira delas, confira comigo a questão da doença. A lepra era a mais terrível enfermidade daquele tempo. Não tinha cura, e uma pessoa diagnosticada com lepra recebia já uma sentença de morte. Ele via pouco a pouco o seu corpo se degradando, a doença devastando o seu corpo, deixando marcas, cicatrizes. É como se a carne fosse apodrecendo e a pessoa não tivesse mais qualquer perspectiva de cura, e ainda mais, a pessoa era segregada. Então a doença da lepra era devastadora. A lepra era identificada como uma maldição divina. A lepra tinha características muito claras. Primeiro, a lepra deixa a pessoa isolada. Ela não podia conviver com a família, não frequentar a sinagoga, não podia pertencer ao agregamento, ao ajuntamento social no templo, nas festas. E a lepra isolava a pessoa. O pecado também separa de Deus, separa do próximo, separa até de você mesmo. Segundo, a lepra deixava a pessoa insensível. As pessoas descobriam a lepra quando deixavam cair uma água quente e não sentia dor. O pecado também insensibiliza. Ele anestesia a consciência, ele mortifica os sentimentos, ele endurece o coração. Terceiro, a lepra, ela é contagiosa. O pecado também. Quem convive com pessoas que praticam o mal acabam se envolvendo nessa prática do mal. É por isso que o Salmo 1 recomenda que você não deve andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores.
Mas ainda a lepra deixa marcas. Ela vai destruindo as cartilagens, vai deformando o corpo, vai apodrecendo a carne. Assim é o pecado. Deixa marcas na alma, nas emoções, na mente, na ética, na alma. Também a lepra cheirava mal, o corpo ia apodrecendo e aquela carne apodrecida ia se misturando aos trapos. O pecado cheira mal também. Ele destrói a vida, os relacionamentos, torna o ambiente insuportável. Mas, finalmente, a lepra mata. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, há uma profunda correlação na Bíblia entre lepra e pecado. E Lucas, ao relatar esse episódio, e ele que era médico, faz questão de dizer que este homem estava tomado de lepra, com o corpo coberto de lepra. Ou seja, aquele homem não estava na fase inicial da doença, mas na fase terminal. O seu corpo todo estava chagado, ele era uma espécie de carcaça viva, era uma ferida aberta, e a despeito dessa situação tão crítica e tão adversa, esse homem não perdeu a esperança. Eu não sei que luta você enfrenta, que dor você passa, que prova você está lidando, que situação adversa, contrária, está atingindo você. Mas por pior que seja a circunstância, Deus pode reverter esse quadro. Jesus pode tirar você desse poço escuro, dessa hora tenebrosa, desse desespero de morte. Vamos olhar agora o doente. Esse homem resolve nutrir a esperança e não se entregar ao desespero. Ele rompe o isolamento, ele sai do leprosário, talvez correndo o risco de ser apedrejado na rua, de alguém olhar para ele e gritar maldito, maldito, mas ele vai ao encontro daquele que podia lhe dar a esperança. A Bíblia nos informa que Deus é a nossa esperança, que para Jesus, o Filho de Deus, não há causa perdida, não há problema insolúvel, não há doença incurável, não há tragédia tão grande que ele não possa reverter. Mas esse homem, ao ir a Jesus, ele tem uma atitude muito interessante, porque ele se prostra, ele adora, ele proclama que Jesus tem todo o poder. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele se sujeita à soberania de Jesus. Se tu quiseres, tu podes. Ele não chega fazendo exigências, ele não chega reivindicando direitos, ele não chega decretando nada, ele chega humildemente, se curva, se prostra, adora, proclama a onipotência de Jesus e se submete à autoridade de Jesus. A postura desse homem é uma postura humilde, adequada, conveniente, pois é assim que também devemos nos achegar a Deus, sem arrogância, desprovido de quaisquer direitos supostos. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Assim devemos nos achegar a Deus, com as nossas causas, com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas lágrimas, com as nossas necessidades, sabendo que se Ele quiser, Ele tem poder para reverter o quadro, para mudar o placar do jogo, para alterar o cronograma da vida, para dar um diagnóstico de vida onde tem sintomas de morte, para trazer cura onde a doença devastou, para trazer luz onde as trevas entenebreceram o ambiente, para trazer esperança onde o desespero já havia enfiado as suas garras, para trazer vida onde a morte já tinha lavrado a sua sentença. Não importa a gravidade do problema que você está enfrentando, Jesus pode reverter isso na sua vida. Mas agora vamos ver o médico. Vimos a doença, o doente, agora vamos ver o médico. Quando esse homem chega diante de Jesus e se prostra e adora, ele diz: se tu quiseres, tu podes. E diz a Bíblia que Jesus
profundamente compadecido dele, tocou-o e lhe disse: quero, fica limpo. A primeira coisa que eu quero destacar é a onipotência de Jesus. Às vezes nós temos até compaixão, mas não temos poder. Sentimos bater e latejar em nosso peito a dor do próximo, mas nós não temos como ajudá-lo. Jesus tem todo o poder e Jesus tem toda a compaixão. Ele não conhece limitações. Para ele não tem causa perdida. Não tem doença incurável. Não tem casamento sem solução. Não tem família sem libertação. Ele é o Senhor das causas perdidas. Ele tudo pode. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, a primeira coisa que eu destaco nesse médico dos médicos é a sua onipotência. A segunda coisa é a sua compaixão. Porque Jesus aqui quebra um protocolo da saúde sanitária, do cuidado sanitário. Um leproso não podia ser tocado, porque a lepra era contagiosa. E Jesus o tocou. E a ideia do texto em o tocou não é apenas encostar levemente com constrangimento, mas é de abraçar, de acolher, de envolver o corpo da pessoa nos braços. O que é maravilhoso é que, em vez do impuro tornar o puro impuro, o texto nos diz que o puro toca o impuro e o impuro fica puro. Jesus pode reverter o quadro, Jesus pode alterar o diagnóstico, Jesus pode tocar-nos sem ser contaminado com a nossa pureza, mas a nossa pureza, a impureza, pode ser purificada pela sua pureza. Ele é o médico onipotente, ele é o médico compassivo. Por que Jesus tocou aquele homem? Por que Jesus não o curou à distância, como curou os 10 leprosos, registrados nos evangelhos? Porque Jesus diagnostica, além da lepra que devastava o seu corpo, as angústias da sua alma. Quem sabe aquele homem, já no estado final da sua doença, tinha anos que não sabia o que era um abraço, um aperto de mão, alguém se aproximar dele, não o expulsar, não o rejeitar, não o escorraçar. Talvez a lepra que devastava as suas emoções era mais grave do que a lepra que devastava o seu corpo. Jesus é o supremo psicólogo. Ele conhece os dramas da nossa alma, ele conhece as cicatrizes das nossas feridas interiores. Ele conhece, talvez, o complexo de inferioridade, a autoestima achatada que esmaga você. Ele sabe dos seus dramas, dos seus traumas, dos seus recalques, das suas dores. Ele sabe daquilo que lateja no seu peito. Ele se importa com você. Ele não escorraça você. Ele não rejeita você. Ele está pronto hoje a abraçar você, a perdoar você, a curar você, a libertar você, a salvar você, a fazer de você uma nova criatura. Agora, outra coisa maravilhosa é que quando Jesus toca aquele homem, Jesus disse assim: quero, fica limpo. Eu quero dizer para você que a vontade de Jesus é curar você, é libertar você, é perdoar você, é transformar você, é fazer de você uma nova criatura, é de pôr um ponto final nessa tragédia que se arrasta ano após ano sobre a sua vida. Jesus pode tudo quanto Ele quer. Ele veio para libertar o cativo, Ele veio para dar vistas aos cegos, Ele veio para dar audição aos surdos, Ele veio para dar voz aos mudos, Ele veio para dar movimento aos coxos, Ele veio para purificar os leprosos, Ele veio para salvar o perdido, Ele veio para dar vida aos que estão mortos nos seus delitos e pecados. Para Ele não há causa impossível. Hoje, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Agora notem mais. O milagre que Jesus operou foi imediato, foi completo, foi cabal. Imediatamente o homem se tornou limpo. Os milagres de Jesus não são a crediário, em doses homeopáticas. Não. É imediato, é completo, é cabal.
A pele daquele homem foi restaurada. A carne dele rejuvenesceu. A cura foi absolutamente verificável. Tanto é fato que Jesus o envia ao sacerdote. E aqui está o meu quarto ponto desta meditação com você. Primeiro, a doença. Segundo, o doente. Terceiro, o médico. Quarto, o testemunho. Talvez você pergunte, por que Jesus, ao curar aquele homem, não o mandou imediatamente para casa? Por que ele teria que passar pelo sacerdote antes de voltar à sua família? É porque Jesus está em cuidado desse homem. Naquele tempo, a saúde pública requeria que uma pessoa com doença de pele pudesse, antes de voltar à sua família, ao seu trabalho, à sua congregação, recorrer ao sacerdote, porque era o sacerdote que dava o diagnóstico da doença, era o sacerdote que dava o alvará da soltura ou o certificado da cura. Se aquele homem voltasse para casa, talvez a sua família não o acolhesse, talvez os amigos fugissem dele, ele não tinha um certificado de cura. Então, quando Jesus o manda ao sacerdote, Jesus está tendo cuidado dele, para que ele pudesse, de forma legítima, retornar à sua casa, à sua família, à sua parentela, aos seus amigos, à sinagoga, ao templo, às festas. Jesus está devolvendo àquele homem a dignidade completa, perfeita, cabal. Mas agora, vem ainda um quinto ponto, que é o impacto desse fato. Somos informados que este homem que foi ordenado a não contar nada para ninguém, mas ir direto ao sacerdote, ele não consegue ficar calado. Ele não consegue ficar em silêncio. Ele recebeu um milagre tão extraordinário, insólito, que ele não pode conter a sua voz, ele não pode guardar no seu próprio peito, em silêncio, esse fato inusitado, extraordinário, milagroso, tão eloquente, que aconteceu na sua vida. Então esse homem toma uma decisão, ele sai contando para todo mundo. E se impacta o local onde ele vive, o ambiente onde ele está. Ele está completamente convencido de que não pode guardar isso em silêncio. O impacto do seu testemunho. Porque quando as pessoas veem um milagre na nossa vida, isso impacta as pessoas. O que me deixa assim, constrangido até, é que ao homem que Jesus ordenou não contar nada para ninguém, ele saiu contando tudo para todo mundo. E hoje Jesus nos manda ir ao mundo todo e contar o que ele fez por nós. E quantas pessoas silenciam a sua voz? Quantas pessoas se acovardam num silêncio, uma omissão criminosa? Mas eu quero concluir dizendo que nós já olhamos sobre a doença, o doente, o médico, a cura, o testemunho, o impacto. E agora vamos ver o último versículo desse texto de Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16, que está escrito que ele, Jesus, diante das multidões que o procuravam para ouvirem serem curadas nas suas enfermidades, Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. O retiro de Jesus é muito estratégico aqui, porque Jesus era um pregador, e todo pregador tem muito prazer em falar para grandes públicos, para grandes multidões. Diríamos que isso é otimizar o tempo, isso é uma boa mordomia das oportunidades. Mas por que Jesus se retirava para lugares solitários e orava? Por que Jesus não atendia imediatamente aquelas pessoas para depois buscar ao Pai em oração em lugares secretos? Porque Jesus está nos ensinando uma lição, que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Primeiro você busca, em primeiro lugar,
O reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vêm na sua ordem certa. Jesus está nos ensinando que a comunhão com o Pai é mais importante que o performance do ministério. Jesus está ensinando a você e a mim que Deus vem antes da obra de Deus. Que Deus é mais importante que pessoas. Que primeiro você ama Deus, depois você ama o seu próximo como a você mesmo. Que a oração é a preparação necessária para que o trabalho seja eficaz. Tanto é verdade isso que no verso seguinte, verso 17, o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Não há ministério eficaz sem oração. Não há poder sem oração. Jesus foi um homem de oração. Lucas, que retrata a vida de oração de Jesus, porque ele era retratando o homem perfeito, mostra que Jesus começa o seu ministério com oração. Ele realiza todo o seu ministério debaixo de oração. Ele conclui a sua carreira aqui na terra em oração. Ele retorna para o céu, está assentado no trono como nosso grande sumo sacerdote, vivendo sempre para interceder por nós. A oração é vital, não é opção, nem secundária. Absolutamente essencial o retiro da oração, porque não haverá poder sem oração, e sem poder nós não podemos atender os aflitos, curar os enfermos, pregar aos ouvidos necessitados da boa nova do Evangelho. A minha esperança é que esta palavra, de uma esperança que não se desespera, de uma esperança que não se curva diante das circunstâncias mais carrancudas, mas uma esperança que sobrevive diante da crise, porque recorre ao todo-poderoso Deus, ao misericordioso Deus, nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Hoje eu conclamo você a correr para os braços de Jesus. Não importa o drama que você está vivendo, a dor que você está sentindo, o trauma que você está sofrendo, não importa as tragédias que desabaram sobre a sua cabeça, não importa se você hoje está doente, surrado pela dor, com sentença de morte, não importa se as pessoas abandonaram você à sua própria sorte, não importa quão profunda é a crise que você está vivendo, corra para os braços de Jesus. Nele há esperança. Ele tem solução para a sua vida. Ele é a resposta para a sua vida. Ele é a nossa própria esperança. Para ele não tem problema insolúvel, para ele não tem doença incurável, para ele não tem vida irrecuperável, para ele não tem família sem resposta, sem salvação, para ele não há impossível em todas as suas promessas. Ele é a nossa esperança. Não se desespere. Espere em Jesus e você encontrará uma fonte inesgotável de paz, de alegria, de salvação, de cura, de libertação, de resposta. Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Espero que esta palavra tenha sido um bálsamo na sua alma e um tônico para o seu coração,
uma palavra de restauração para a sua vida, para a sua família, para a sua alma.